Meus amigos, tá rolando um evento lá no Catar, uma tal de Copa do Mundo, eu sei disso, tô aqui assistindo a Inglaterra e Irã porque eu sou maluco por Copa do Mundo, mas continuamos em clima de NFL, é lógico, e começamos hoje pra falar do domingão de NFL, que foi muito legal, cara, foi muito legal, muito jogo bacana e a gente vai falar sobre tudo isso. Gorim, e o jogo de quinta-feira entre Titans e Packers, ele tá no canal já, então vai no Golim Sports, aproveita que você tá lá e se inscreve, por favor, tá bom? Meus amigos, vamos começar falando dos jogos das 2 horas da tarde, começando com Bears e Falcons, vitória dos Falcons. Ah, e a vinheta? Hoje não vai ter. Hoje a gente vai correndo. Falcons venceram os Bears 27-24 em casa, estão agora 5-6. 5-6 na NFC, tem jogo, cara. Esse Falcons aí tá sendo interessante de se ver, porque tem um menino chamado Cordarrelle Patterson, e o cara é absurdo, Cordarrelle Patterson. Ele teve o seu nono retorno de kickoff para touchdown, um recorde na história da NFL. Devin Hester? Nada disso. Cordarrelle Patterson, o cara é demais. Ainda teve o Cole Kmet fazendo uma recepção com uma mão absurda. O Fields teve uma interceptação importante, então o ataque dos Bears tá melhor. O Justin Fields tá jogando muito, mas ainda tá no processo. Eu acredito que a torcida dos Bears tá até feliz de ver o Fields jogando muito, mas o time perdendo para ter uma escolha melhor. Então 27-24 pros Falcons, os Bears estão agora 3-8. Panthers e Ravens, cara... Vitória do Ravens, quem imaginava, né? 7-3, 13-3 o jogo, né? Os Ravens estão 7 vitórias, 3 derrotas, os Panthers 3 vitórias, 8 derrotas. Mas, cara, quem imaginava que os Panthers iam segurar tanto a equipe de Baltimore? Então, voaram. O único touchdown da partida foi no 4º período. A questão é que a defesa dos Panthers tá jogando bem. Chega o ataque e não consegue fazer muita coisa. Foram 3 turnovers pros Panthers. O Baker Mayfield teve 2 interceptações. Eu até acho que tem que ser o Baker Mayfield, cara, mas é aquele negócio. Ruim com ele, pior sem ele, sabe? Então acaba que ficou isso aí mesmo. Vitória importante pros Ravens. Jogo difícil, mas você ganhar um jogo difícil é sempre importante. Eagles e Colts foi um jogo difícil também. É impressionante o que os Colts estão fazendo depois que o Jeff Saturday entrou, cara, porque os Eagles perderam pros Commanders no Monday Night Football, vieram agora teoricamente num jogo fácil contra os Colts, e eu confesso que eu até imaginava que pudesse acontecer algo assim. Nos palpites pra Rede TV, lá no @NFLRedeTV no Instagram, eu falei que ia dar vitória dos Colts, porque eu conheço esse Colts, eles às vezes têm uns lampejos, vieram de uma vitória importante, enfim. Os Eagles ganharam de virada 17-16, estão agora 9-1, os Colts estão 4-6-1 por causa do empate que tiveram com os Texans. E os Colts começaram on fire, cara, touchdown na primeira campanha, defesa jogando bem, os Eagles ruins, os Colts chegaram a abrir 13-3 nesse jogo, mas aí os Eagles foram virando no final, melhorando. Esse time de Filadélfia me preocupa, acho que tem alguns problemas, mas tá 9-1, tá jogando muito e tá voando, e você, é que nem a coisa dos Bills que eu vou falar já já, você ter problemas e melhorar durante a temporada é melhor do que identificar esses problemas lá na frente. Então, muito boa a vitória dos Eagles aí. Jets e Patriots foi o jogo mais chato e insuportável que talvez eu já tenha visto na minha vida, mas ele terminou com um dos melhores finais que eu já vi na minha vida, até pro eventual torcedor dos Patriots que tá me assistindo, é claro. Vitória dos Patriots 10-3, em casa, né? Já tinha enfrentado os Jets 2 semanas atrás e essa vitória em casa. Os Patriots 6 vitórias, 4 derrotas, os Jets também, mas como os Patriots ganharam os dois confrontos, eles estão na frente dos Jets e a gente fala sobre isso no final do vídeo pra ver como é que estão as divisões. O que aconteceu? Primeiro, o jogo atrasou por causa de problemas de energia no estádio. Aí começou com a transmissão com uma câmera só. Muito da hora, parecia uma transmissão de futebol americano brasileiro das piores, assim, sabe? Foi muito maluco. Jonnu Smith com um drop miserável, Tyquan Thornton com um drop miserável, Nick Folk errando o chute bastante, porque tava ventando bastante, o que foi bastante inesperado. E aí o jogo foi indo 3-3 até o final. E aí no final, os Jets chutam um punch, Mac Jones tipo, cara, a gente só tem que chegar lá pra fazer o field goal e tudo mais. O Marcus Jones, os Patriots têm bastante Jones, tá? O Marcus Jones pega a bola, corre 84 jardas e faz o touchdown. Meu amigo, a gente já tava quase começando o jogo entre Raiders e Broncos, a transmissão ao vivo lá na Rede TV, e eu fiquei maluco, cara, porque foi um jogo tão ruim e aí acontece isso.
Que doideira, os Patriots saem da lanterna e ganham esse jogo. Eu só queria falar, Zach Wilson, cheio de marra, né? 2 semanas atrás perdeu, jogou mal pra caramba, e aí ele falou assim, relaxa, a gente vai ver eles em 2 semanas. Jogou mal pra caramba agora também, o cara teve menos passe completo do que o time teve punch. Pelo amor de Deus, Zach Wilson, pra ter marra você tem que corresponder, tipo outros quarterbacks fazem na liga. Commanders e Texans, um jogo menos importante aí para os Texans, que estão jogando muito mal, 1 vitória, 8 derrotas e 1 empate, mas um jogo muito importante para os Commanders, que estão numa divisão dificílima com Eagles, Cowboys e Giants, e jogando bem, cara. Mais uma vitória depois de ganhar dos Eagles, 23-10, 6-5, agora os Commanders estão positivos nessa divisão, e começou com uma interceptação do Heinicke e um pick six do Davis Mills, então a gente já imaginava que seria um jogo meio triste. Aí os Commanders abriram 20-0, jogaram muita bola, os Texans muito ruins, como se esperava já, né? Browns e Bills, olha só, os Bills ganharam, isso era óbvio, 31-23, era esperado, ainda mais depois da fase ruim dos Bills, de eles melhorarem agora, né? É o que eu falei tanto lá na live da NFL Brasil, você identificar erros no meio da temporada pra conseguir melhorar antes dos playoffs e tudo mais. E os Bills ganharam 31-23, estão 7-3 e dividem a liderança da divisão ali junto com os Dolphins, né? Apesar de que os Dolphins estão na frente por causa do confronto direto, Dolphins que descansaram essa semana. Os Browns 3-7. A questão é que os Browns deram trabalho, cara, principalmente no começo, eles fizeram um TDzaço na primeira campanha, os Bills demoraram pra engrenar, o Jacoby Brissett terminou o jogo com 3 passes pra touchdown, mas foi muito importante que o Josh Allen cuidou da bola, não entregou a paçoca, jogou direitinho, não teve turnovers, o Stephon Diggs deu uma leve tretada na sideline, e eu concordo com ele porque ele foi pouco acionado no começo do jogo, muito pelas chamadas ofensivas e tal, é lógico que o Josh Allen vai sempre buscar o cara, mas aí ele foi aparecendo um pouquinho mais e ele é sempre muito importante, então foi um jogo difícil pros Bills, não foi aquela marmelada, mas ganharam bem, ganharam 31-23, isso foi muito importante. Então, Rams e Saints, os Saints ganharam 27-20 dos Rams, e esse Rams, cara, acho que já podemos falar, acabou, né? Acabou, porque a gente tá na semana 11, os caras podem ganhar todos os próximos jogos, mas com a dificuldade que tá essa conferência, os Falcons estão melhores que os Rams, cara. Os Commanders estão melhores que os Rams, então uma doideira, 27-20. Os Saints estão 4-7, também tá difícil a situação pros Saints, mas eles jogaram tão bem nesse jogo. Os Saints às vezes têm jogos tão bons, cara, que é meio absurdo, assim, porque eles jogam mal, e aí jogam muito bem, e isso é realmente interessante. Os Rams 3-7, muito ruins. Então, primeiro falar do uniforme absurdo que os Saints estavam jogando, parece feio, ele é quase feio, mas ele é bonito, na verdade. Sem Cooper Kupp, que tá lesionado, e aí foi a oportunidade pro Tutu Atwell aparecer com um touchdownzaço de 62 jardas, o primeiro na carreira, mas foi a única recepção dos caras, do cara também, do Tutu Atwell, no jogo. Stafford machucou de novo e saiu, então isso já pesou bastante, porque aí os Saints começaram a gostar do jogo. Andy Dalton jogou fino, virou o jogo, e Chris Olave, um dos melhores calouros ofensivos do ano, wide receiver, foi lá e fez um touchdownzaço. Então vitória importante para os Saints. Lions e Giants, talvez uma das surpresas da rodada e um jogo importantíssimo. Os Lions ganharam 31-18 desse Giants que se recusa a perder, agora eles aceitaram. 7-3 na temporada, os Lions 4 vitórias, 6 derrotas, e os Lions são parecidos com os Saints nesse sentido, de que tem uma defesa forte, sempre jogam bem e acabam perdendo, né? Até por... defesa forte, eu não diria tanto isso. Tem nomes na defesa interessantes, mas geralmente cedem muitos pontos. Então, primeira coisa que eu me matei de rir, cara, o Kenny Golladay finalmente teve uma recepção e ele foi aplaudido de pé, porque ele finalmente pegou uma bola. Que tristeza. A questão é que os Giants sofreram muito com turnovers, foram 3 turnovers, 2 interceptações do Daniel Jones, uma delas pro Aiden Hutchinson, inclusive. O Saquon Barkley foi neutralizado pra caramba, e do lado ofensivo dos Lions, o Jamal Williams teve 3 touchdowns correndo com a bola, o DeAndre Swift teve 1, o Amon-Ra St. Brown com excelentes jogadas e uma vitória gigante dos Lions. 3 jogos na faixa das 6 horas da tarde, narramos, fizemos ao vivo na tela da Rede TV, Raiders e Broncos, duelo de divisão. Todo domingo tem jogo lá na Rede TV, inclusive o próximo é Saints e 49ers, jogaço, tô muito curioso pra ver. 22-16 a vitória dos Raiders na prorrogação, os dois times estão agora 3-7, e pra gente que esperava uma divisão muito forte, os Chiefs estão lá isolados, a gente já vai falar sobre o Sunday Night Football, os Chargers em segundo lugar, tranquilo, e aí Raiders e Broncos se matando os dois com 3-7. Prorrogação, Davante Adams apareceu quando mais precisou, venceu Patrick Surtain,
pra fazer a recepção pro touchdown. Foi pra prorrogação, os Raiders ganharam na moeda, 2 jogadas e touchdown e acabou. A defesa dos Broncos, que foi tão forte do jogo inteiro, derreteu no final. Russell Wilson jogando um pouco melhor, o que me faz pensar, uma coisa que eu já tinha na cabeça, que o problema não é... É um pouco ele, tá? Mas eu acho que a menor parte é ele e muito mais o técnico Nathaniel Hackett, que tá fazendo um trabalho horroroso. Cowboys e Vikings. O que foi isso, cara? O que foi Cowboys e Vikings? 40-3 para os Cowboys, que estavam 6-3, agora estão 7-3. Os Vikings estavam 8-1 e agora estão 8-2. E me preocupou muito esse jogo pro Minnesota, porque em casa os caras tomaram essa lavada e, cara... Zero. Jogaram mal porque os Cowboys descobriram como parar completamente esse time. Isso é muito mérito do técnico. A gente não é muito fã do Mike McCarthy, mas muito bom trabalho do técnico aqui. Primeiro, Tony Pollard voando. Mais de 100 jardas recebidas, 2 touchdowns recebendo, voou. Ezekiel Elliott, 2 touchdowns correndo com a bola, voou. A defesa dos Cowboys neutralizou Justin Jefferson completamente. Kirk Cousins foi sacado 7 vezes. E os Cowboys dominaram completamente o relógio, tendo quase que o dobro da posse de bola. 40-3, cara. Eu tô até triste pelo meu amigo Rafão Martins, que amanhã a gente vai fazer live lá na NFL Brasil. Tô até triste, porque, cara, que jogo que os Cowboys fizeram. Absurdo. Último jogo dessa faixa horária, Bengals e Steelers, duelo de divisão, e os Bengals ganharam 37-30, um jogo com muitos pontos, mas que, cara, foi difícil pro Bengals, cara. Os Bengals jogaram de branco, uniforme bonito demais, e os Bengals agora 6-4, os Steelers 3-7. Os Bengals estão apenas um jogo atrás dos Ravens, mas eu vejo os Ravens melhores, bem melhores, então eu tô curioso pra ver como é que vai ser. Foi com emoção, os Steelers chegaram a virar o jogo, o Burrow sempre sofre contra os Steelers, é interessante isso, né? Tem jogos divisionais que isso acaba acontecendo, mas tiveram um excelente quarto período para garantir a vitória. T. Higgins terminou com 148 jardas de recepção, e cara, apesar dos 30 pontos, os Steelers... tem dificuldade ofensivamente. Eu defendo o Kenny Pickett ficar, porque ele tá tendo hora de voo, ele tá aprendendo, ele tá pegando experiência, mas, cara, em geral, é difícil, esse ataque tem muito problema, então uma vitória grande aí dos Bengals. Último jogo do domingão, mais um duelo de divisão, dessa vez Chiefs e Chargers, e olha só, vitória dos Chiefs. Era o esperado, 30-27, os Chiefs estão 8-2, um dos melhores times da NFL nesse momento, e na liderança da AFC. Os Chargers 5-5 nesse momento, e já passam a ter cada vez mais dificuldade de playoffs, a gente vai ver isso já já. Mas o jogo foi muito bom, o jogo foi muito pegado. Primeiro, mudou completamente da água pro vinho a volta do Mike Williams e do Keenan Allen, que foram desfalque por boa parte da temporada pro Justin Herbert. Então eles chegaram e melhorou muito. E aí o Mike Williams lesionou de novo, é difícil se manter saudável, mas aí os Chargers foram jogando bem e foram ficando lá na frente e estavam quase ganhando, até que o Patrick Mahomes foi o Patrick Mahomes. Toda semana isso. Mas, cara, vai ter uma época. É uma coisa parecida com futebol, em que Messi e Cristiano Ronaldo se aposentam uma hora e aí para de ter... Isso já tá acontecendo, né? Mas o que eu quero dizer é, tipo assim, vai ter uma época em que talvez a gente não tenha Patrick Mahomeses e tão Josh Allen's e tão bons quarterbacks na NFL. E é muito importante a gente lembrar que semanalmente o Patrick Mahomes é um cara absurdo há 4 anos. Então é claro que os Chiefs tiveram momentos difíceis temporada passada, mas pra mim o Patrick Mahomes ele lidera a briga pelo MVP, mas tipo, com um bom espaço, principalmente com a queda do Josh Allen, porque o Patrick Mahomes é absurdo. Então uma virada nos 30 segundos finais, pra ganhar do Chiefs tem que ser perfeito, e os Chargers não são. Então Travis Kelce também, um alvo maravilhoso, e pra mim essa altura do campeonato, quem fala que o Patrick Mahomes só é bom porque ele tem muita arma ofensiva, pra mim essa pessoa só não tá assistindo os jogos, é simples assim. Segunda-feira, hoje... tem mais um duelo muito interessante entre San Francisco 49ers e Arizona Cardinals. O Kyler Murray não deve ir pra partida, e o jogo vai ser lá no México, Estádio Azteca, tô bem curioso pra ver. E agora, antes da gente encerrar o vídeo, eu queria mostrar pra vocês, o Gretão vai pôr aí pra vocês, como é que estão as divisões nesse momento e quem tá indo pra playoff e quem não tá. Então, na AFC Leste, tá uma loucura, tá todo mundo por um jogo só, e todo mundo já tirou folga oficialmente agora. Então os Dolphins em primeiro 7-3, Bills 7-3, Patriots 6-4 e Jets 6-4. Primeiro escorregão aí e tudo muda. Vai ser uma loucura. Só que Patriots, por exemplo, tem o pior calendário da NFL agora, porque ainda pega Bills 2 vezes. Então ainda vai mudar muita coisa por aí.
AFC Norte, os Ravens na frente 7-3, os Bengals logo atrás 6-4, Browns e Steelers 3-7. AFC Sul, os Titans liderando isolado 7-3, Colts 4-6-1 em segundo, Jaguars 3-7, Texans 1-8-1, meu Deus do céu. AFC West, exatamente o que a gente esperava, né? Chiefs na frente 8-2, 5-5 e aí 3-7 pros Raiders e pros Broncos. Na NFC, os Eagles continuam liderando a conferência com 9-1, os Cowboys estão chegando 7-3, os Giants 7-3 e os Commanders 6-5. Cara, essa divisão, as duas divisões leste estão uma loucura. NFC Norte, os Vikings estão em primeiro lugar com 8-2 e houve essa. Os Lions estão em segundo lugar porque tem uma derrota a menos. É claro que ainda tem as questões da semana de folga e tudo mais, mas os Packers com 4-7 estão em terceiro e os Bears 3-8. Eu juro, é assustador falar isso, mas eu não duvidaria dos Bears na frente dos Packers nessa divisão. É realmente impressionante. NFC Sul, não jogaram, né, os Buccaneers, mas estão em primeiro lugar 5-5. Os Falcons 5-6, tá perto. New Orleans Saints 4-7, também perto. E até os Panthers 3-8 estão perto ali. Muita coisa ainda pode acontecer. NFC West também tá embolada. Seahawks 6-4, não jogaram. San Francisco 49ers 5-4 jogam hoje contra os Cardinals, que estão 4-6. E os Rams perdem mais uma 3-7. Por fim, vamos ver como é que tá a playoff picture, o que mudou. Por exemplo, agora, não são todos os times da AFC Leste que estão nos playoffs mais, porque os Bengals subiram para o número 7, os Chiefs, os Dolphins, os Titans e os Ravens estão como líderes de divisão, então eles estão em primeiro lugar, e aí o wild card é Bills, Patriots e Bengals, então atrás está o Jets 6-4, Chargers 5-5, Colts 4-6-1. Na NFC, os líderes de divisão são Eagles, Vikings, Seahawks e Buccaneers. No caso do Seahawks e do Buccaneers, tá difícil ali, tem que segurar. No caso, o quinto, sexto e sétimo seed são Cowboys, Giants e 49ers, com os Commanders logo atrás. Então os 49ers perdem para os Cardinals hoje, esse Washington Commanders pode subir, e isso seria completamente maluco, para falar a verdade. Nenhum time foi eliminado matematicamente até agora. Meus amigos, é isso. Deixem o gostei, se inscrevam no Golinho Sports e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço para todos vocês. Foi!